Oi, meu nome é Adriana Tabit. Para quem me segue no Insta, @AdrianaTabitCoach, sabe? Eu sou psicóloga e coach, trabalho com psicoterapia para adultos e adolescentes e trabalho com coaching para processos tanto pessoais, profissionais e de negócios com método de mudança assertiva. O meu objetivo hoje é estar falando por que muitas vezes você não consegue solucionar um problema e fica girando em cima do problema durante muito tempo. Então hoje eu vou falar por que isso acontece com uma frequência bastante grande. Então quando você tem um problema, a maioria das pessoas usa 3 formas para resolver esse problema. A primeira forma, aí eu estou falando tanto de problemas pessoais, tanto como problemas dentro de uma empresa, quanto de gestão e etc., quanto problema profissional, com carreira. Então, normalmente, o que você faz quando acontece um problema é, a primeira coisa, você vai tentar buscar os erros. Então, quando você vai buscar os erros, normalmente você volta-se para um processo externo. Então, se você está numa empresa, você vai buscar o que aconteceu com aquela empresa, o que aconteceu com os funcionários, você vai buscar os erros que aconteceram. Quando você está num relacionamento, você vai buscar efetivamente o que o outro errou, por que está acontecendo um relacionamento ruim, por que o outro, o que aconteceu, o que o outro fez, você vai buscar os erros. E num processo, por exemplo, com o chefe, você vai buscar o que o chefe fez, o que aconteceu de errado. O segundo passo que você faz, você se volta para você. Então você vai tentar achar o que você fez, quais os erros que você cometeu, o que você fez e, enfim. A partir desses 2 primeiros passos, você vai começar a fazer ações. Então você vai buscar ações para solucionar o seu problema. Então, primeiramente, você foi buscar no externo quais eram os erros. A segundo passo, você foi buscar os seus erros. E a terceira coisa que você faz, você vai mudar ações tentando corrigir esse erro. Quando você toma esses 3 passos, a tendência é que você gire esse problema por muito mais tempo. E agora eu vou te falar por quê. Porque quando você faz esses 3 passos, você ainda continua focado no problema. E o que a gente precisa fazer para mudar quando a gente tem um problema? Na verdade, a gente precisa entrar numa zona de expansão. Porque quando uma pessoa vem com um problema, na verdade, esse problema não surgiu agora. Ela já está acontecendo. Quando uma empresa me procura para fazer uma alteração de gestão por um processo, na verdade, ela já fez todas as tentativas para buscar corrigir esse erro. Quando alguém me procura para um relacionamento, para corrigir um relacionamento ou para criar um relacionamento ruim, na verdade, esse processo ruim ele já veio acontecendo. E da mesma forma, as pessoas que estão num processo de mudança de carreira. Quando eu quero efetuar uma mudança dentro de uma empresa, eu já estava insatisfeito e já tentei buscar soluções. Então, assim, nessas 3 etapas, você buscou os recursos que você tinha para efetuar uma mudança. E por que muitas vezes você não consegue, com esses 3 passos, efetuar uma mudança e o problema fica girando? Porque você não faz um método de mudança assertiva. Então, como que seria um processo para você resolver os seus problemas, né? Os 3 passos principais dentro de um processo de mudança assertiva. A primeira coisa, quando acontece um problema, eu tenho que entender que esse problema é passado. Se o problema aconteceu, ele já não está mais no presente, ele é um problema passado. Então, quando eu começo a refletir sobre ele, eu estou refletindo sobre algo que já aconteceu. Isso não traz uma solução. Então, o primeiro passo é entender que esse problema é um passado. O segundo passo, eu preciso entrar e buscar zonas de oportunidade fora do problema. Então, eu preciso fazer um processo de expansão. Um processo de expansão, porque muitas vezes, quando eu já girei todos os meus recursos dentro daquele problema, é porque eu estou numa zona de conforto. Porque a partir do momento que eu me relaciono com alguém, e esse relacionamento tá ok, eu entendo que eu cheguei num patamar de excelência, aquilo está funcionando de uma forma ok. Quando começam a existir problemas, muitas vezes eu estou nessa zona de conforto. Então eu preciso o quê? Entrar numa zona de mudança. E muitas vezes esse processo é um processo mais complicado. Então, quando você fica na zona de conforto, quando você não entra numa zona de oportunidades, você começa a girar os mesmos recursos que você tem dentro do problema. E isso não te ajuda a solucionar. Então, a segunda coisa que você tem que fazer
depois de entender que esse problema é passado, você tem que começar a buscar quais os recursos que você tem disponíveis que não tem a ver com o problema, que podem te ajudar a resolver o problema. Então, muitas vezes, por exemplo, eu tenho pessoas em processo dentro de empresa, em processo de carreira, que muitas vezes o que ela está buscando são os recursos que ela conhece, porque a gente fica muito tempo, às vezes, numa empresa, a gente tem os mesmos contatos, a gente tem os mesmos relacionamentos, então eu giro em torno daquele universo. Para eu mudar desse universo, se eu quero algo diferente, eu preciso entrar numa zona de expansão. Então eu preciso começar a ver o quê? Oportunidades que existem fora desse problema. Eu preciso entrar numa zona de expansão, ou recursos que eu tenho que eu posso usar para resolver um problema. Então eu começo a não trabalhar na minha zona de conforto, eu começo a trabalhar na minha zona de crescimento. Que outras competências eu posso desenvolver, que outras áreas quais as outras áreas onde eu habilmente consigo ter expansão. Então, a partir do momento que eu me foco em outra área onde eu tenho expansão, naturalmente você vai expandir sua zona mental e vai começar a encontrar recursos para resolver o seu problema. Então, esse é o segundo passo. Eu preciso sair do foco desse problema e buscar outras oportunidades, buscar outras zonas de expansão, recursos disponíveis que não necessariamente são os recursos que eu já venho utilizando, que me focam no problema. E o terceiro passo que você precisa fazer é efetivamente entrar nessa zona de expansão. Entrar nessa zona de expansão eu entendi quais são os recursos, eu entendi onde eu tenho outras áreas de assertividade e eu consigo bolar uma estratégia para aplicar nesse problema e conseguir expandir. A partir do momento que você começa a entrar na zona de expansão, você consegue trazer recursos diferentes que vão te ajudar a resolver um problema. Então, muitas vezes, aqueles recursos que você tem, eles não são suficientes para resolver aquele problema que você tem. Por quê? Porque você, possivelmente, quando você chegou num processo onde você quer mudar, os seus recursos que você está girando, eles são os mesmos. Então, eles estão te trazendo de novo para o cerne do problema. Então, o que você precisa é entender que o problema é passado. Segundo, ver zonas de oportunidades que não estão dentro do problema, mas que estão fora do problema. E se permitir fazer um processo de expansão. A partir do momento que você faz esse processo de expansão, você consegue uma mudança assertiva e possivelmente você vai chegar a uma solução para o seu problema e consegue efetuar uma mudança mais assertiva. É isso. A ideia aqui era ajudar você que está buscando ou que muitas vezes está girando em torno do mesmo problema. Como é que você pode fazer para buscar outras alternativas para solucionar? Bom, fica aqui a dica. Por hoje é isso e até a próxima.